Graça e paz, amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza, fique à vontade. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, e estarmos reunidos adorando ao nosso Deus. Quero partilhar uma palavra que é uma palavra sempre queima em meu coração, que é sobre nós desenvolvermos a cada dia mais uma vida de gratidão, uma vida de louvor, um coração que é quebrantado, um coração contrito, porque a palavra de Deus diz que Ele não rejeita o quê? Um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita esses corações. Deus tem prazer em corações que são quebrantados na presença dEle. E eu creio que nós precisamos desenvolver uma vida de louvor, uma vida de gratidão ao Senhor, porque isso glorifica a Ele. E quando nós falamos de desenvolver essa vida, é muito mais do que nós cantarmos canções aqui. Então, tire da sua cabeça que nós vamos começar um período de louvor, ou vamos dar início ao louvor. Nós falamos isso, mas o louvor que Deus espera da igreja, dos seus filhos, não depende de músicas, muitas vezes, mas de uma vida. E nós queremos, então, começar lendo Hebreus capítulo 13, verso 15. Esse louvor que Deus espera de nós, essa gratidão, essa vida de gratidão, se trata mais de um estilo de vida, uma forma de que os filhos de Deus estão vivendo. Hebreus 13, versículo 15. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus, então acompanhe conosco. Diz assim, NVI, nessa versão, isso. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Eu quero te pedir uma gentileza que você possa ler juntamente comigo, para que esse texto fixe bem em nosso coração. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Por meio de Jesus... Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam. Amém? Glória a Deus. Então, por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, irmãos, essa é a melhor segurança que eu e você temos. Essa é a maior e melhor segurança que nós temos. Porque eu garanto que se fosse por meio de mim e de você, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje louvando como nós estamos louvando, com segurança, com confiança, porque se dependesse de nós, dos nossos méritos, nós não poderíamos fazer isso aqui. Então, em primeiro lugar, por meio de Jesus, Ele é o caminho, Ele abriu o caminho, Ele rasgou o véu que nos separava do nosso Criador. Então é por meio dEle, por intermédio do Filho de Cristo Jesus, é que nós oferecemos a Ele continuamente, ou seja, não apenas no domingo à noite, não apenas no culto de domingo à noite, igreja, mas quando? Continuamente. Diga assim comigo, continuamente. Diga assim, esse louvor de hoje continuará na segunda de manhã, e na terça, e na quarta, e assim por diante. E até nos encontrarmos, diga, até nos encontrarmos outra vez no próximo domingo. E diga assim, quando acaba? Diga, nunca acaba. Diga, nunca acaba. Porque a palavra de Deus nos garante que no grande dia, na eternidade, o dia que o veremos face a face, todos esses povos, tribos, línguas e nações que nós cantamos, cantarão um cântico novo diante do Senhor. Então você percebe que quando nós dizemos que aqui nós estamos treinando, nós estamos ensaiando para o grande dia, esse é um privilégio que nós temos, igreja. Então esse louvor não se acaba. Esse louvor não se acaba quando os instrumentos param, quando o som desliga, quando a igreja vai embora do templo. Esse louvor permanece continuamente. E não é qualquer louvor. São sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor. Isso fala de uma vida. Romanos capítulo 12,
Diz que nós devemos não nos conformar com este mundo, com o presente século, mas sermos renovados pela transformação da nossa mente, ou seja, a palavra tem que vir renovando a nossa mente todos os dias, certo? E que nós devemos nos apresentar a Ele com um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Glória a Deus? Está comigo? Ou seja, Deus espera que nós sejamos sacrifícios vivos, né? Nós temos estudado um pouquinho o livro de Hebreus. Terminamos recentemente de ler o livro de Hebreus com alguns irmãos. E no livro de Hebreus, se você for ler, você vai ver que é um livro sacerdotal, é um livro que remete muito à lei do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento você tinha os sacrifícios de animais. Então as pessoas, para louvar a Deus, para adorar a Deus, e quando se falava em sacrifício, né, se falava em entregar animais para serem sacrificados, e essa adoração era através desse sacrifício, de animais que morriam, derramavam sangue, e era isso que Deus aceitava no Antigo Testamento. Agora perceba, quando Cristo vem então, Ele se dá como sacrifício do Cordeiro de Deus, o perfeito sacrifício, amém? Perfeito Cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem pecado algum, e Ele é sacrificado por mim e por você. E a Bíblia diz que Ele fez o sacrifício perfeito, uma vez por todas. Agora, nenhum de nós precisamos mais sacrificar os animais. Glória a Deus, irmãos. Então você não precisa matar o teu bichinho mais, fica tranquilo. Você pode ter teu pet em casa, não tenha medo. Você pode ficar tranquilo porque Ele ofereceu uma vez por todas como sacrifício vivo. E agora, na nova aliança em Jesus Cristo, no Novo Testamento, daqui para frente, os sacrifícios não são mais de animais, mas somos nós mesmos que nos entregamos como sacrifício, através de Jesus Cristo. Então, ao exemplo de Jesus, que se entregou por nós, Ele nos chama agora a também voluntariamente nos entregarmos como sacrifícios vivos. Como? Morrendo para nós mesmos, indo para a cruz todos os dias, negando a nossa carne, morrendo para o Adão que vive em nós e desejando as coisas que são do alto e não da terra mais. Desejando os interesses de Deus e não mais os nossos interesses. Essa é a forma de viver como um sacrifício vivo ao Senhor. Então a palavra nos instrui a irmos oferecendo continuamente por meio de Cristo sacrifícios de louvor. Louvor que dará continuidade e estará sempre em nossos lábios. Agora, Salmos capítulo 34, verso 1 em diante. Salmos 34. Eu ia falar quem é antigo de igreja, mas é feio falar assim, né? Quem tem mais anos de cristão aqui, vai lembrar de uma canção antiga, de Adhemar de Campos, né, Alexandre? Você vai lembrar, Alexandre, eu acho. Adhemar de Campos, ele cantava assim, ó. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém? Tem alguns que lembram, né? Você já vai revelando a sua idade de convertido, que eu sei, tá? Eu sei que você... Tem muitos aqui que pisaram lá, né? Pisaram no barro de Noé lá, quando Noé, né, desceu da arca, estiveram por lá, passaram. Da onde essa canção de Adhemar de Campos? É um salmo puro, é a Bíblia cantada. Olha o que a Bíblia diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará, quando, irmãos? Só no dia da vitória? Só no dia da alegria? Só no dia quando as coisas vão bem, quando tudo dá certo para mim e para você, quando as coisas estão fluindo, quando o dinheiro está no bolso, quando eu estou com saúde, quando meus filhos estão bem, meu casamento está bem, quando? Sempre. Sempre. Seu louvor estará sempre em meus lábios. É isso que Deus está nos convocando, igreja. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículo 2: a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Quantos podem dar glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Então, veja que a palavra nos ensina que o louvor é muito mais do que canções. Eu creio que isso está muito claro para nós. Mas diz respeito a uma vida de sacrifícios vivos ao Senhor, onde o louvor brota, jorra de uma vida que está vivendo para o Senhor. E por que é tão importante que nós tenhamos essa vida de louvor? Por quê? Essa vida de gratidão. Em primeiro lugar, porque
Deus sabe que é a única forma que, de fato, na prática, nós estaremos demonstrando confiança e dependência completa do Senhor. Quem louva é porque está completo em Cristo Jesus. Ouça isso. Quem louva é porque está completo em Cristo Jesus. Quem louva é porque está completo em Cristo Jesus. Depende completamente, confia completamente no Senhor. Segundo lugar, por que Deus quer que a gente tenha uma vida de louvor, igreja? Porque uma vida de louvor será sempre contrária, será sempre oposta a uma vida de murmuração. Diga assim comigo, não tem como louvor nos lábios caminhar junto com murmuração nos lábios. Não tem como, irmão. Não tem como, são opostos entre si. Então, quando Deus nos pede que a sua igreja, o seu povo, louve a Ele em todo o tempo com os seus lábios e também com o seu coração, Ele está dizendo assim, eu não tolero, eu não quero, eu não aceito, eu não me agrado em um coração e lábios que murmuram, que reclamam. Porque toda murmuração tem, na verdade, origem, tem raiz, sabe aonde? No orgulho, numa vida de orgulho. E quando a gente murmura, igreja, é como se a gente estivesse dizendo, Deus não está sabendo o que Ele está fazendo. E no seu lugar eu faria um pouquinho melhor o que Ele está fazendo. Câmbio, está comigo? Quando a gente murmura, no fundo a gente está dizendo isso. Senhor, no seu lugar aqui, está faltando algo, Senhor. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. No fundo a gente está sendo orgulhoso, arrogante, soberbo, altivo. E a gente está achando que na nossa pequenez a gente faria melhor que o Senhor. A murmuração significa isso. E ela vai nos colocando em oposição à vontade do Senhor. Deus não se agrada de um coração murmurador, igreja. Afinal de contas, o povo de Israel padeceu no deserto depois de serem libertos do Egito. Por quê? Quem lembra? Murmuravam constantemente. Murmuravam constantemente. Deus livrou eles com poderosa mão. Deus supriu, Deus fez milagre. Deus colocou nuvem de fogo. Deus colocou, nuvem para evitar o calor. A roupa deles não se gastava. As sandálias não se gastavam. Eles tinham comida, eles tinham tudo que precisavam. E ainda assim eles diziam, ai, que saudade dos alhos do Egito. O Fagner gosta bastante de alho, né, Fagner? Deve estar em algum canto aí. Ai, que saudade dos alhos do Egito. Ai, que saudade das cebolas do Egito. Misericórdia, irmão. O trem mais ruim é cebola. Desculpa você que gosta, irmão, mas é por isso que eu não como cebola. O povo tinha saudade do Egito por causa da cebola, viu? Que saudade das cebolas do Egito, eles diziam. E Deus falou assim, aqui o maná para vocês todos os dias na porta da tua casa. Não precisa nem andar muito longe, vem na porta de casa. Aí o povo começou enjoar de maná, aí, queremos comer carne, que saudade de comer uma carninha. Aí Deus faz o quê? Manda chover codorniz do céu. Aqueles galinhos primocanto, que nem diz os gaúchos. Umas codorninhas, churrasquinho caindo do céu. Pensa, asinha, tulipinha e dale. E aí o povo, quando vê, irmão, ai, que saudade disso, que saudade daquilo. Irmão, nada é suficiente para agradar o coração de quem não está completo no Senhor. Nada vai suprir um coração que murmura. Nada vai suprir um coração que está insatisfeito com o Senhor. Por isso que Deus pede que nós tenhamos um coração contente no Senhor. Contentamento no Senhor. Paulo, o apóstolo, lá na frente, ele vai dizer, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter muito e sei ter pouco. Eu sei ter abundância e também sei ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Deus está nos chamando a ter um coração contente, em contentamento do Senhor. Isso é uma vida de louvor. Isso é sacrifício de louvor. Isso aí na contramão da murmuração que desagrada o coração do nosso Deus. Porque eu tenho certeza, irmão, quando a gente fala assim, e aí, irmão, como é que tá? A gente fala, tudo bem, pastor, mas, minha casa está ruim, meu negócio está terrível, meu trabalho lá é uma luta, aquelas pessoas lá, Deus que me livre, meus parentes não param de pegar no meu pé, aquele vizinho fica jogando lixo na frente de casa, e a lista é muito maior do que uma lista de gratidão. Eu tenho certeza, irmão, que uma pessoa assim desagrada o coração de Deus, desonra o coração de Deus.
não está contente no coração de Deus. E Deus requer então conversão, Deus requer mudança de rota, Deus quer renovação de entendimento. E eu tenho certeza, se eu perguntasse, mas cava mais um pouquinho, tira um pouquinho agora essa lista de coisas que você murmura, e agora eu tenho certeza que se eu perguntasse para essa mesma pessoa, começa a trazer à memória tudo aquilo que Deus é, e tudo aquilo que Deus fez. Quantos têm certeza que essa lista ia aumentar e muito? O que Deus é na sua vida? Quais são os atributos de Deus para você? E o que Deus fez na sua vida até hoje? Eu tenho certeza que essa lista vai aumentar, irmãos, e muito, e muito, e muito. E você vai ter inúmeros motivos para louvar ao Senhor de lábios e de coração. Como que nós desenvolvemos uma vida de louvor? Muitos de nós precisamos, em primeiro lugar, sair do engano, sair da mentira, e caminharmos na verdade, caminharmos na luz. Uma pessoa que está apenas reclamando, murmurando, uma pessoa que está questionando Deus, irmãos, que ela caminha constantemente nesse caminho, ela está caminhando nas trevas, no engano, na mentira. Isso não é a verdade, não quer dizer a verdade. Eu quero ler um texto, uma história muito conhecida aqui de muitos de nós, que está lá em João 11, Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler alguns versos desse capítulo aqui para nos dar uma base do que nós estamos querendo dizer. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 em diante. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Preste atenção que João faz questão de dizer que Lázaro era uma pessoa muito amada por Jesus. Senhor, aquele a que tu amas está doente, está enfermo. Bora. Ao ouvir isso, versículo 4, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Igreja, olha isso. Comece a abrir e expandir o entendimento nessa hora, e pensar que muitas das coisas que nós estamos passando hoje, que nós chamamos de sofrimento, diga assim, não é para a morte. Diga com fé, irmão, diga, não é para a morte. Não é para a morte. Muitas das coisas que nós estamos orando, Senhor, afasta de mim, Senhor, tira de mim, Senhor, livra de mim, Senhor, passa de mim esse cálice. E a Bíblia, e muitas vezes essas coisas não são para a morte, são para a vida, são para forjar Cristo em nós. Deus tem um propósito, Deus tem algo. E vamos dar um pulo para o versículo 11 agora. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Ou seja, aqui já tinha passado alguns dias, Jesus demorou para ir, propositalmente, e Lázaro morreu. Dormiu, adormeceu. Tá? Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Né? Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Tem alguém que é meio ansioso assim, mal espera Jesus chegar e sai correndo para tirar satisfação com Jesus, não precisa levantar sua mão? Tinha Marta e Maria. Marta ficou ali em casa e Maria tomou a frente acelerada e foi tirar satisfação. Senhor, se tu tivesses aqui, imagina o tom de voz de Marta. Se tu tivesse aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido, o Senhor amava ele, o Senhor ia fazer um milagre, o Senhor curou tanta gente, o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim lá, o Senhor curou o leproso. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires, e disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Eita, imagina o poder. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Agora, interessante, perceba algo aqui nessa história, porque para Marta, Lázaro, irmão, já estava morto, certo? Testificou, as pessoas à volta estavam testificando que Lázaro já havia morrido. Fazia já 4 dias, para o judeu, né, existia uma crença que até 3 dias era possível ainda um milagre ressuscitar, mas a partir do 4º então, acabou, humanamente falando, não tem o que fazer, também divinamente não tem o que fazer, acabou, já era. Mas Marta esqueceu que estava falando com Jesus, que é a ressurreição e a vida, que Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor de tudo que existe. Então perceba que Marta, ela não estava enxergando a verdade, ela estava no engano das suas emoções. E aqui que me chama a atenção, irmão, porque muitas vezes nós estamos olhando o nosso problema, nossa situação, nosso sofrimento, e a gente está dizendo, Senhor, se Tu intervir, isso aqui vai passar. E Jesus está mostrando para nós que isso não corresponde à verdade dEle. Isso não corresponde à verdade eterna. Isso corresponde à nossa novela que a gente criou para nós mesmos. Agora, o dono do filme, aquele que criou desde o início e já está no fim, porque a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já está no fim da história e Ele sabe que esse momento pontual que estamos vivendo não corresponde ao final. Não corresponde. O sofrimento que eu passo, irmão, que você passa, não corresponde ao final dessa história. E Marta está dizendo, ele morreu, já era. O IML já está vindo aqui para carregar o corpo. Já era, não tem mais o que fazer. Já cheira mal, Senhor. Já tem cheiro de morte. Não tem como. E Jesus, a verdade, está dizendo, não, você não está vendo o que eu estou vendo. Você está vendo agora, você está vendo o teu sofrimento, as tuas emoções te sabotam o tempo todo, as tuas emoções te enganam o tempo todo e te impedem de ver a realidade. Então a realidade do céu é diferente da realidade da terra. Tem muita gente que vem na igreja para pedir uma bênção, porque na realidade dela, ela precisa ser abençoada. Mas Deus olha para ela e fala assim, você não entendeu, isso não corresponde à realidade, porque a verdade verdadeira, a realidade eterna, diz que em Cristo Jesus você já é abençoado com toda sorte de bênção. E aí quando a gente vem à igreja para pedir uma bênção, Deus olha, ué, mas eu não estou entendendo, já te dei todas as bênçãos nas regiões celestiais. Quando eu entreguei o meu filho, morreu na cruz, foi sepultado, e ao 3º dia ressuscitou, foi assunto aos céus, enviou seu Espírito, nele vocês estão assentados agora em Cristo Jesus. E nessa região espiritual, vocês já são abençoados com toda a sorte de bênção. Vocês já têm tudo o que precisam, vocês já estão completos em tudo. Jesus está mostrando para nós a verdade. E a gente olha para a nossa situação e fala assim, mas Senhor, está faltando dinheiro. Senhor, está faltando aqui o meu cônjuge aqui que não me acompanha. Senhor, mas olha a luta que eu estou passando, olha a enfermidade que eu estou, olha o sofrimento que eu estou passando. E Jesus está mostrando para nós, ei, olha aqui para o lugar que vocês estão assentados em Cristo Jesus. Essa aqui é a realidade. Tira os olhos desse momento pontual que vocês estão vivendo, porque o caminho que vocês estão não define o final da história. Eu estou no final, Jesus está dizendo. Eu sei como que acaba essa história. É por isso que ele pode dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele nos vê no final. Ele nos vê no final. Você imagine, eu amo filme de ação. Quantos gostam de filme de ação aí? Tem uns que preferem talvez romance, comédia, enfim, né? Mas você imagina o diretor do filme, que escreveu o filme, ele sabe cada detalhe, ele sabe praticamente as falas de cor e salteado. Ele sabe a hora que entra um ator, a hora que entra o dublê, ele sabe a hora que tem uma ação, a hora que tem uma pausa, a hora que a trilha sonora começa a crescer, dá uma emoção na gente, a hora que diminui, começa um diálogo, ele sabe tudo. Não faz sentido o diretor do filme, o escritor do filme, assistindo o filme pela 100ª vez, ficar surpreso porque o fulano morreu. Já imaginou? O diretor já assistiu centenas de vezes, sabe o que vai acontecer. Ele fica, meu Deus, morreu, não sabia que ia morrer. Ficar surpreso? Não faz sentido.
Porque Ele conhece o que vem depois, Ele conhece o que vem depois, Ele conhece o que vem depois ainda, e Ele conhece o que vai acontecer no final, e no final, um bom filme é que o mocinho sempre vence, o bem sempre vence, e ainda que o final dos filmes naturais, humanos, não sejam bons, o final que nós temos na palavra de Deus é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele começou a boa obra, é fiel para terminar. Então Ele não se surpreende, irmão. Nós não conseguimos pegar Deus de surpresa e falar assim: Deus, olha aqui para mim. E Deus fala: oh, meu Deus, você está doente. Meu Deus, você perdeu um negócio. Meu Deus, você está com crise financeira. Meu eu, né? Meu eu. Você acha que a gente pega Deus de surpresa? Não pega. Então a gente está vendo um momento e a nossa emoção fica sabotando a gente o tempo todo. Quem está aqui comigo, irmão? Glória a Deus. Então perceba que uma vida de louvor, uma vida de gratidão é isso. É a gente converter o nosso olhar e tirar ele, como Marta estava olhando apenas para o homem morto, e olhar para Cristo, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que pode levantar dos mortos em uma palavra. E ele disse: Lázaro, vem para fora. E aquele homem, irmão, sem a gente explicar, em um momento, levanta-se daquela tumba e vem para fora. É por isso que nós não podemos viver no engano das emoções. Nós não podemos viver atribulado com os nossos sentimentos o tempo todo, irmãos, porque isso não corresponde à verdade. Então, diga assim comigo: Deus quer me tirar do engano e me levar para a verdade. É isso. Deus quer eliminar o engano das nossas mentes, irmãos. Glória a Deus. Enquanto a gente não desenvolver essa vida de louvor, a gente fica nesse lugar de murmuração, de reclamação. Aqueles que não louvam sempre vão acabar murmurando, irmãos. Aqueles que não louvam sempre vão acabar murmurando. Não tem meio termo aqui nessa questão, porque ou louvamos, ou murmuramos. Ou louvamos, ou vamos desenvolver uma insatisfação dentro do nosso coração, e por fim vamos acabar murmurando. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar a esse lugar de louvor e gratidão a Ele. A insatisfação, toda a insatisfação que nasce no nosso coração, irmãos, eu estou dizendo aqui para você, como alguém que é homem, como alguém também sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, que também luta todos os dias para viver uma vida de louvor e gratidão. Mas o fato que toda a insatisfação dentro de nós é uma porta de entrada. Ela abre uma porta. Quando nós não louvamos, então se abre uma porta chamada insatisfação. E essa porta, muitas vezes, é onde o inimigo usa para nos manipular, para nos enganar, para nos trazer coisas que vão contra o propósito de Deus. Lembra quando Jesus foi jejuar no deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto, Mateus capítulo 4? Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, e ele estava jejuando e orando, o tempo todo ali, né, buscando ao Senhor. Satanás não vem no primeiro momento, Satanás não vem no primeiro instante, no primeiro, segundo dia, na primeira semana. A Bíblia diz que passando então 40 dias, Satanás vem até Jesus. Por quê? Ele espera um momento certo para agir. Um momento onde está com fome, onde está debilitado, onde a alma está talvez frágil, está fragilizada, enfraquecida. É ali que muitas vezes o inimigo age. Irmãos, quando a gente está no culto, eu não sei se você já teve essa impressão, de você sentir aquela presença de Deus tão gloriosa. Quantos já sentiram essa presença maravilhosa de Deus? E você chorar, e você louvar, e você está naquele momento, e você testifica para dentro de você: olha, hoje poderia vir qualquer tentação, poderia vir qualquer pecado ser oferecido para mim, eu rejeitaria, porque aqui, nesse lugar, nesse momento, Deus é tudo para mim. Alguém comigo? Você rejeitaria o pecado, você rejeitaria Satanás. Só que Satanás não se aproveita desse momento. Satanás vai esperar um momento onde nós começamos a murmurar, onde nós começamos a enfraquecer, onde a nossa alma começa a fragilizar. E é ali que a insatisfação começa a nascer no nosso coração. E é aí que o inimigo muitas vezes vai vir para nos tentar.
Então Satanás vem para Jesus com fome e diz: transforma essa pedra em pães. Transforma aqui, você pode, você tem poder. Pensa na tentação, irmão. Tudo que Jesus queria talvez era esse pãozinho. Tudo que Jesus queria talvez fisicamente, naturalmente falando, era um pão, era suprir sua necessidade física. Quando uma esposa, um marido não dá graças pelo seu cônjuge, uma insatisfação começa a nascer no seu coração. Satanás vem nesse momento, vai te oferecer algo melhor, algo aparentemente mais atrativo. Pastor, você não sabe o traia que eu tenho lá em casa. Pastor, aquele cafajeste. Pastor, aquele traia, aquela luta. E daqui a pouco Deus te apresenta. Já ouviu falar aquele ditado que a grama do vizinho sempre parece ser mais verde, ser mais atraente? E Deus te apresenta, e o inimigo te apresenta então algo que aparentemente é melhor, porque nasceu uma insatisfação no seu coração. Isso em tudo na nossa vida, irmãos. Começa uma insatisfação no nosso trabalho, você vai se arrastando quando vê, você quer se mudar, você quer sair, você quer ir para outro lugar. Começa uma insatisfação nos seus relacionamentos, você muda. No seu casamento você muda. Começa uma insatisfação na igreja que você frequenta, você começa, isso e aquilo, não é isso, não é como eu esperava. E aí uma insatisfação nasce e você muda porque aparece outra coisa melhor. E a gente sempre está sendo tentado a viver uma vida de murmuração, de reclamação, focando naquilo que está faltando e não sendo grato e louvando por aquilo que temos, por aquilo que já vivemos em Cristo, pela palavra que já carregamos, pela vida que já portamos dentro de nós. Então é por isso que uma vacina, o antídoto para a insatisfação, o que é? Uma vida de louvor e gratidão. Uma vida de louvor e gratidão, irmãos. Comece a louvar a Deus pelo seu cônjuge. Comece a louvar e agradecer a Deus pelo seu irmão que está ao seu lado. Comece a louvar e agradecer pelo GD que você frequenta, pela igreja que você frequenta. Comece a louvar e agradecer pelo seu bairro, pela sua cidade. Que cidade maravilhosa vivemos, tem seus problemas, mas que cidade abençoada. Comece a bendizer ao Senhor pela casa que você vive, pelo seu carro, ou se você anda de bicicleta, comece a adorar a Deus e louvar a Deus e bendizer ao Senhor por tudo que você conhece de Deus e por aquilo que Ele fez na sua vida. Por aquilo que Ele faz na sua vida todos os dias. Essa é a vacina para uma vida de murmuração, irmãos. Guerreie na sua mente. É mais do que canção, é mais do que a gente ficar adorando aqui no culto, através de música e instrumento. É uma vida, é uma expressão de uma vida que está vivendo aos pés do Senhor. E o inimigo jamais vai ter poder, irmãos, contra um povo que tem nos seus lábios um perfeito louvor. O inimigo não consegue combater um povo assim, uma igreja desse jeito, irmãos, que louva a Deus continuamente, que o louvor está nos seus lábios e também no seu coração. Glória a Deus. Quem lembra da passagem onde Davi, a arca da aliança, depois de tempo que tinha sido saqueada, está voltando para a cidade santa. E Davi, irmãos, não liga para nada e não liga para ninguém. E a Bíblia diz que ele sai dançando e louvando ao Senhor, diante de todas as pessoas, diante da sua esposa, que estava lá em cima olhando aquela cena. Irmãos, ele estava com uma roupa de linho quase que transparente, ficou quase pelado na frente das pessoas. Uma coisa absurda para um rei. Só que Davi não estava nem aí, porque a alegria que consumiu o coração dele, porque a arca que representa a presença de Deus estava chegando na cidade. Então aquele que está, irmãos, conectados com o Senhor, aquele que está se alimentando de Cristo, que está conhecendo a Cristo, crescendo em Cristo, irmãos, ninguém consegue parar o louvor dessa pessoa. Ninguém consegue parar a extravagância dessa pessoa. Ninguém consegue parar, frear essa pessoa. Você não consegue, você vai tentar puxar ela para trás, ela não para, irmãos. Ela não para de louvar, ela não para de continuar, ela não para de perseverar. O louvor está continuamente. Esse fogo não se apaga. Dia e noite esse fogo não se apaga no altar. Davi não ligou para isso, irmão. Sou rei, mas não importa. Deus é maior que isso tudo. Deus me deu o trono, Deus me deu a cidade, Deus me deu as vitórias. Mas o mais importante disso tudo é a presença dele em nosso meio. Então quem entende isso, irmãos, a gente já não precisa ficar implorando para cantar, para louvar, para ser extravagante, para se entregar. Não precisamos, porque nós sabemos aquilo que nós adoramos, a quem nós louvamos, aquilo que conhecemos.
Davi, inclusive, em alguns momentos, como no Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quantos têm benefícios de Deus aqui na sua vida? Amém? Benefícios, não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Parece que Davi às vezes é meio louco, irmãos. Eu gosto das histórias de Davi, porque parece que ele, às vezes ele conversa em uma terceira pessoa. Ele está olhando para a alma dele e está dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele não está dizendo assim, né? Tipo, eu quero louvar o Senhor. Bendize, ó minha alma. Parece que ele senta a alma na frente dele e fala assim: ó, você tem que louvar o Senhor. Você tem que bendizer o seu santo nome. Você não pode se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Por quê, irmão? Porque muitas vezes nós vamos esquecendo essas coisas. Nós vamos se esfriando, nós vamos deixando de glorificar o Senhor, nós vamos mais murmurando. Então, às vezes, o que eu e você precisamos fazer, não é ouvir uma nova revelação de Deus, é sentar nossa alma na cadeira na nossa frente e dizer para ela: você louve ao Senhor, e tu não te esqueças que Cristo é suficiente para você. Pregue para a sua alma se for preciso, irmãos. Exorte a sua alma se for preciso. Chame a atenção da sua alma se for preciso. Pregue, converta a sua alma se for preciso, irmãos. Mas não deixe de louvar ao Senhor. Não te esqueças do quanto Deus é bom, do quanto Deus é fiel. Não te esqueças, irmãos, que nós não merecíamos nada. Estávamos mortos, perdidos em nossos pecados. E com seu muito amor, Ele nos amou. Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, sarou nossas feridas, curou as nossas mazelas, nos transformou de dentro para fora. Não te esqueças dessas coisas. Glória a Deus. Não permita que a sua alma seja enchida de lixo, irmãos. Muitas pessoas estão carregando lixo dentro da sua alma. Estão carregando lixo, lixo emocional. Falamos um pouquinho disso aqui na sexta-feira, na aula, na classe. As pessoas na sociedade, elas querem Deus, querem ouvir a Deus, querem escutar uma profecia que vem de Deus, querem ouvir as palavras do Senhor, mas estão carregadas de lixo emocional aqui dentro. Ai, olha isso que aconteceu na minha vida, olha aquela situação que aconteceu assim assado, olha o trauma que eu sofri, olha a ofensa que feriu meu coração, olha a tristeza que eu carrego. Muitos de nós estamos acariciando coisas, estamos alimentando estas coisas, e aí a nossa alma vai sendo carregada de coisas que não nos permitem louvar a Deus. Meu celular bem antiguinho já. Quando eu comprei ele, irmão, meu Deus, a bateria durava mais que um dia. Era rápido que só. Podia fazer um monte de coisa, não travava. Agora, passado algum tempo, passado alguns anos, irmão do céu, para baixar um trem, pensa na luta. Memória cheia. Aí tem que apagar um aplicativo. Alguém passa por isso? Já passou por isso? Sim ou não? Ah, apague não sei o que. Você tem que pagar um aplicativo que está ocupando muito espaço. Aí você vai na galeria de fotos e fala: meu Deus, o tanto de foto duplicada, repetida, foto feia. Aí você vai selecionando, uma por uma, vai apagando. Vídeo, meu Deus do céu. Quer ver quando as crianças pegavam o celular então e gravavam? Quando você ia ver, estava cheio de lixo. O que é isso? Lixo que está ocupando espaço, né? E isso vai impedindo de receber coisas novas. E a nossa vida às vezes é assim, irmão. Por que a gente não está conseguindo expressar uma vida de louvor a Deus? Porque a gente está carregado de coisa que não era para estar aqui dentro. Jesus fala assim: perdoa quem vos ofendeu. Perdoa os seus ofensores, seus algozes, aquelas pessoas que te prejudicaram. E a gente fala assim: tá, eu sei que eu tenho que perdoar, mas a gente escolhe ficar ali acariciando aquela ofensa. Ai, mas olha o mal que me fizeram. Ai, pastor, você não viu? Eu tenho os prints até hoje guardados. Eu tenho as acusações que fizeram contra mim. A gente vai acariciando aquela ofensa. A gente vai acariciando a maldade que as pessoas fizeram contra nós. Jesus fala assim: ó, ei, não tem tempo a perder. Larga logo esse lixo para trás. Eu tenho uma vida nova, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus está querendo que a gente viva em novidade de vida. E a gente está lá acariciando aquela: ai, Senhor, mas eu lembro do dia que eu tinha 5 anos, meu pai me abandonou. Eu lembro que quando a minha mãe me bateu a primeira vez. Eu lembro quando o primeiro relacionamento que eu tive, a pessoa me... E a gente vai acariciando essas coisas, a gente vai agarrando essas coisas. E Deus está falando: ei, abandona logo esse lixo.
Larga logo esse lixo, porque a vida que eu tenho para você é outra vida. Uma vida em novidade. Uma vida onde tem pão e fartura, onde tem satisfação em Cristo Jesus. Aonde você não precisa ficar provando o seu valor, porque Ele diz que você é a menina dos olhos dEle. Você já é valioso para Ele. A vida que eu e você fomos criados para viver, chamados como filhos amados, aonde a gente já não precisa mais ficar provando nada para ninguém, comprando coisas para mostrar para outras pessoas, vestindo algo para provar para alguém, tentando ser uma pessoa que a gente quer que as outras pessoas vejam que a gente seja. Não esqueça isso, irmãos. Quem conhece a Cristo, louva a Cristo, reconhece quem Cristo é na sua vida, irmãos, está pleno, está satisfeito. Eu tenho tudo. Essa pessoa vive em constante gratidão, em constante louvor. Quando vem setas de murmuração, de reclamação, essa pessoa guerreia, já rejeita o quanto antes, já abandona essas coisas, começa a lutar, não, Senhor, não posso murmurar, não posso reclamar. Eu lembro outro dia, meu filho foi fazer uma consulta no hospital, no hospital infantil, e eu lembro que a gente chegou, a hora dada para o exame era como, eu não vou lembrar exatamente, mas era como 10 horas da manhã, por exemplo. E eu lembro que a gente, poxa, 10, tá, beleza, vamos lá. Aí fomos lá, e aí passou 1 hora, passou 2 horas, a gente sentado no banco, 3 horas, e nada de chamada, aí a gente já começa, né, meu Deus, mas por que não marca 2 horas? Por que não marca então 3 horas da tarde? A gente chega 3 horas e atende. Não, mas a gente tem que chegar 10 horas da manhã para ser atendido, né? Já começa a vir aquelas setas, né? Ainda bem que vocês não pensam assim, só é o pastor que pensa essas coisas, né? Ninguém reclama nada dessas coisas, ser atendido. E aí, a gente já começa a vir aquelas coisas no coração, e aí, irmão, quando a gente olha para o lado, uma senhorinha, uma irmãzinha, com um filho no colo, com uma síndrome muito pior do que a síndrome do Isaac, porque a do Isaac ainda tem as suas dificuldades, mas olhando para outras síndromes, a gente que entrou nesse mundo sabe que tem coisas muito mais difíceis de lidar. E aquela criança no colo dela, com fome, e ela dizendo para nós, eu tive que sair da minha casa 4 horas da manhã, pegar a ambulância pública do hospital, lá na minha cidade, lá do oeste do estado, e viajar a madrugada inteira para chegar de manhã aqui, para ser atendido vai saber que horas. E daí na mesma hora, sabe aquele sentimento assim, meu Deus, que eu estou pensando em reclamar da situação? Eu moro aqui pertinho do hospital. Minha consulta demorou no máximo 3 horas. Essa mãe teve que sair sem marido, só com a criança. Uma dificuldade de locomoção. Então, quando a gente começa a focar na insatisfação, na reclamação, irmãos, vai abrindo portas no nosso coração, que nos impedem de louvar e agradecer ao Senhor. Cada vez que a gente vai no hospital é isso. Você fala assim, meu Deus, que situação ruim. Mas você olha para o lado e você fala assim, Senhor, louvado seja o Teu nome. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós não sabemos o que pensamos, não sabemos o que falamos muitas vezes. Nós precisamos aprender uma vida de louvor. Quantos estão comigo? Amém? Efésios 1:3, aqui eu quero já terminar, irmãos. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmão, olha esse texto. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Veja, Ele não nos abençoará, diga assim comigo, Ele já me abençoou. Que nos abençoou com todas as bênçãos, não com algumas, não com aquela ou com aquela outra, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você tem tudo, irmão. Dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado e fala, meu irmão, você tem tudo que você precisa. Minha irmã, você tem tudo que você precisa, minha irmã. Você tem tudo. Se temos a Cristo, nós temos tudo. Vamos orar? Vamos orar? Se coloque em pé, meu irmão. Nós temos tudo, irmãos. Sacrifício de louvor. Aqueles irmãos, os mesmos que conheciam aquela música que eu cantei, antiga,
talvez participaram de alguma igreja que dava oportunidade para os irmãos. Alguém já participou dessas igrejas, dá oportunidade para os irmãos? Aí, ó, tem alguns aí, ó. E aí falava assim, o irmão tem um testemunho para contar, vem aqui contar o testemunho então. Aí subia no altar, e aí começava, né? Irmãos, igreja, tem uma bênção para contar para vocês. Olha, eu era um pobre de marré, mas Deus me fez abrir a empresa, estou prosperando, estou ganhando muito dinheiro na igreja. Aleluia, glória a Deus. Aí outra, irmã, quer dar um testemunho também para o Senhor? Aí sobe a irmã, irmãos, eu estava com uma enfermidade assim, assado, e olha, eu achei que chegou minha hora, eu não ia dar conta, eu ia morrer, mas Deus veio com a cura e com a vitória, e agora eu estou saudável, os exames, né, o médico ficou de boca aberta, e fui curada para a glória de Deus, e a igreja, glória a Deus. É bênção ou não é bênção? Glória a Deus, maravilha testemunho. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você, preste atenção no que a palavra nos ensina. Sacrifícios de louvor, é louvar, é adorar e é agradecer, não só quando nós conseguimos aquilo que gostaríamos, mas em meio ao processo. É quando o enfermo não esperou a cura para subir na plataforma e louvar a Deus, mas no meio da sua enfermidade ele está louvando ao Senhor. É quando aquele que não tinha o carro, não tinha a casa, ele louva, ele bendiz, ele glorifica ao Senhor antes de receber a casa que ele tanto almeja. É quando que, como a Bíblia diz, alegra-te, ó estéril, aquela que não tem filhos, louve ao Senhor. É quando a mulher que é estéril, não tem um filho ainda, louva ao Senhor antes mesmo de engravidar. Quem pegou a visão aí? Porque, irmão, subir na plataforma, contar o testemunho é muito fácil. 10 minutos de louvor, de gratidão, muitas vezes, irmãos, não vai poder ser trocado por uma vida e um processo de murmuração. O irmão murmura, reclama, e de repente aconteceu algo bom na vida dele. Aí é fácil a gente louvar, irmãos. Deus está querendo que a gente seja um sacrifício de louvor quando a gente está passando os piores processos da nossa vida. Os piores momentos difíceis, momentos de dor, momentos de angústia. E aí a gente fala, Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, te louvarei, não importa as circunstâncias. Tem uma canção assim, né? Te louvarei, não importa as circunstâncias. Senhor, ainda que eu ganhe aquilo que eu quero, ainda que eu não ganhe, eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, o louvor estará sempre nos meus lábios e também no meu coração. E assim nós vamos transicionando de estação em estação, irmão. Você não depende de coisas para louvar. Você tem um coração que é um sacrifício de louvor. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Você que deseja desenvolver esse coração de louvor, de gratidão, que honra a Deus, apesar da vida que você está vivendo, o momento que você está vivendo, o tempo que você está vivendo. O profeta Abacuque diz, né, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Uma vida de louvor, sacrifício de louvor. Então não espere as coisas ficarem boas para você louvar, irmão. Louve hoje, comece agora. Não espere o seu marido se converter, não espere a sua esposa se converter, não espere os seus filhos voltarem para a igreja, não espere você prosperar financeiramente, não espere você ganhar aquilo que você tanto está orando. Louve hoje, comece hoje, meu irmão. Coloque o louvor nos lábios hoje, no seu coração hoje. Deus está olhando para nós, igreja. Deus está olhando o nosso coração hoje. E que Ele possa olhar sobre a sua igreja, que Ele possa sondar a sua igreja, e Ele possa encontrar corações aqui quebrantados, corações que não estão esperando coisa alguma, mas que dizem, Senhor, estou completo em Ti, completo estou em Cristo. Se temos a Cristo, temos tudo. Se temos o Senhor, exultaremos no Deus da nossa salvação. Senhor, Te amamos. Senhor, Tu és tudo que nós temos. Senhor, nós não estamos
ministrando essa palavra, e ninguém está dizendo que isso é fácil de se viver. Não é sermos ingênuos, não é nós negarmos os sofrimentos que passamos, não é negação do problema, não é ingenuidade, Senhor, mas é constatar que Cristo é maior do que tudo isso, que a nossa fé transpassa estas coisas e produz em nós um caráter aprovado, um coração sacrificial que se entrega e louva, agradece, bendiz ao Senhor. Acha em nós, nessa igreja, acha em nossas vidas, Senhor, corações que o Senhor se agrada, Cristo sendo expressado. Não há nada em nós que possa louvar, não há nada em nós que possa engrandecer, mas Cristo em nós está satisfeito. Cristo em nós, Ele consegue demonstrar atitudes de gratidão, de louvor. Para isso precisamos fazer morrer a nossa velha natureza, crucificando o velho homem com as suas paixões. Tão paciente e misericordioso, eu encontrei um amor que não tem fim. Te amamos, Senhor. Tão paciente e misericordioso, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. E amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Aleluia. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Aleluia. Te amam à altura do seu coração. Senhor, eu quero orar por cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Quero te agradecer pela vida de cada um deles, cada família representada aqui, cada vida, Senhor, dos teus filhos. E eu oro, Senhor, te peço que essa palavra venha germinar no espírito de cada um deles. Senhor, que o Senhor nos faça crescer em uma vida de louvor, uma vida que glorifica o Senhor, uma vida de gratidão. Senhor, nos faça crescer no entendimento de que já temos tudo o que precisamos em Cristo Jesus. Senhor, livra-nos de termos
e alimentarmos essas insatisfações dentro da nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrarmos das insatisfações do nosso coração, as reclamações todos os dias que muitas vezes fazemos. Ajuda-nos a sairmos desse engano e a olharmos com os teus olhos, a contemplarmos a verdade, a realidade que estamos em Cristo Jesus. Temos Cristo, temos o suficiente. Tudo, Senhor. Ajuda-nos a crer nisso. Ajuda-nos a crer nisso, Senhor. Estamos plenos, satisfeitos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a termos contentamento em Cristo Jesus. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Coração grato, lábios que louvam, corações que louvam, dobrados, prostrados aos teus pés, te louvando em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Construa em nós, edifica em nós, Senhor, este coração de Cristo, um coração grato, um coração que encontra satisfação no Pai. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Quantos recebem essa palavra? Glória a Deus, aplaudam o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Corações gratos, igreja.